Eu quero cumprimentar aos irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Apostólica Verdade e Vida. E, além das videoaulas, nós também disponibilizamos semanalmente o esboço de cada uma das lições e também as reflexões referentes às leituras diárias em áudio. E caso os irmãos tenham interesse em estar recebendo, basta nos fornecer o seu endereço de e-mail que nós estaremos enviando semanalmente para cada um dos irmãos. E eu quero lembrar também que os materiais de apoio que são disponibilizados, eles não substituem as aulas presenciais que ocorrem todos os domingos às 16 horas na sede da Igreja Apostólica Verdade e Vida. Como sabido pelos amados irmãos, nós estamos estudando neste primeiro trimestre de 2016 o tema O Final de Todas as Coisas, Esperança e Glória para os Salvos. E a lição de hoje é a lição de número 9, que tem por título A Vinda de Jesus em Glória. Bom, aqui nós temos os principais tópicos que a gente vai estar apresentando aí no decorrer desta videoaula. Primeiro nós faremos aí uma introdução, onde nós vamos falar sobre o evento da vinda de Jesus em glória, com base naquele diagrama macro que contém os principais eventos escatológicos que a gente tem usado aí no decorrer das apresentações deste trimestre. Depois nós estaremos falando, na verdade recordando, sobre as duas etapas da vinda de Cristo, onde nós relembraremos as principais diferenças entre essas duas etapas. É importante a gente conhecer bem essas diferenças para a gente entender todos os conceitos relacionados a esse evento chamado a vinda de Jesus em glória. Depois nós falaremos sobre o tema propriamente dito da lição de hoje, que é a vinda de Jesus em glória. Em seguida, nós estaremos falando sobre a chamada Batalha do Armagedon, que é um dos acontecimentos que fazem parte da vinda de Jesus em glória. Então a gente vai estar falando sobre o que significa essa batalha, quem é que vai efetivamente participar dela, qual é o objetivo desta batalha, enfim, a gente vai estar abordando tudo isso também. E logo em seguida a gente vai estar falando sobre um outro acontecimento que está envolvido também na vinda de Jesus em glória, que é o chamado julgamento das nações. Como que vai ser esse julgamento? O que efetivamente será julgado? Quem vai ser julgado? Qual que é o resultado disso? Enfim, estaremos detalhando esse tema também. E por último, como de costume, a gente vai estar deixando aí uma mensagem de conclusão da lição do dia. Bom, vamos lá então agora a introdução. Aqui nós temos o diagrama aí que os irmãos conhecem, que a gente tem utilizado no decorrer de todas as lições deste trimestre, que trata daquele diagrama macro onde nós vemos os principais, vamos chamar assim, eventos escatológicos. Eu digo os principais porque obviamente dentro deles tem uma série de outros acontecimentos, de outros pontos aí que a gente tem discutido. Então é um diagrama assim bastante macro que a gente tem usado no decorrer de todo o trimestre, com o objetivo de passar para os irmãos, dentre outras coisas, o correto posicionamento de cada um desses eventos que a gente tem estudado, só que de forma visual, ou seja, para facilitar aí a nossa percepção. Como sabido pelos irmãos, na semana passada, ou seja, na videoaula passada, referente à lição de número 8, nós falamos sobre a tribulação. Então nós falamos sobre este evento escatológico aqui, que é a tribulação. E este evento chamado tribulação, ele é o evento que vai anteceder a vinda em glória, ou seja, vai anteceder o evento que nós estaremos apresentando na videoaula de hoje, tá? Que é este daqui. Bom, conforme já comentado, nós falaremos hoje sobre a vinda de Jesus em glória, onde nós estaremos abordando acerca dos principais fatos, dos principais eventos contidos nessa segunda etapa da vinda de Cristo, que é a sua vinda em glória. Tá? E nós
apresentaremos os principais pontos relativos ao que vai ocorrer nesse evento que antecede o estabelecimento do reino milenial de Cristo. Em outras palavras, esse evento, que é a vinda de Jesus em glória, ele trata de uma série de acontecimentos que vão anteceder o estabelecimento do reino milenial de Cristo. Não será simplesmente assim uma volta de Jesus, Jesus volta e já estabelece o seu reino. Não, nós vamos ver no decorrer da lição que tem uma série de acontecimentos dentro deste evento e a gente vai estar apresentando aí cada um deles para os irmãos. Bom, fim da introdução, nós agora vamos falar sobre as duas etapas da vinda de Cristo. Então, neste momento, irmãos, nós iremos recordar agora alguns pontos que já foram explanados numa outra videoaula, na videoaula referente à lição de número 2 deste trimestre. Tá? Esses pontos eles são importantes não somente para se fixar os conceitos em si, mas também para que a gente possa contextualizar de forma correta o tema de hoje, que é a vinda de Jesus em glória. Então, antes de mais nada, eu quero lembrar aqui que nós não estamos falando sobre a vinda de Jesus que já ocorreu, quando Jesus ele veio em forma de homem nascido de mulher, tá? Somente para lembrar isso para os irmãos, não é esta a vinda que a gente está falando. Então, é sabido pelos irmãos que a vinda de Jesus ela vai se dar em duas etapas distintas, tá? Em duas etapas diferentes, em dois momentos diferentes também. A primeira etapa ela vai ser para buscar a sua igreja, onde a Bíblia nos diz que Jesus ele virá nos ares, ou seja, ele não vai pisar na terra. E a igreja ela vai ser arrebatada. Nós já estudamos isso em outra videoaula. Que é referente à lição 5 deste trimestre. E a segunda etapa será a sua vinda em glória para reinar. E etapa essa que nós estaremos detalhando aí no decorrer da lição de hoje. Então, como já comentado, a gente vai estar agora revisando aí as principais diferenças entre as duas etapas da vinda de Cristo. A primeira etapa, que é referente ao arrebatamento, que é a etapa onde Jesus virá para buscar a sua igreja, e a segunda etapa, que é a vinda de Jesus em glória. Bom, na primeira etapa da vinda de Jesus, que é referente ao arrebatamento, ela ocorrerá em segredo. Olha o que nos diz a Bíblia Sagrada em Mateus capítulo 24, versículo 36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. Então, quando a gente fala, irmãos, sobre acontecer em segredo, esse segredo aqui não se refere, ele se refere ao dia e à hora em que o evento vai ocorrer, e não em relação à ocorrência propriamente dita. Até porque, quando aconteceu o arrebatamento da igreja, obviamente aqueles que ficarem, aqueles que não forem arrebatados, eles saberão disso, uma vez que boa parte da população vai ter desaparecido no abrir e fechar de olhos. Então, aqueles que ficarem, eles perceberão que aconteceu o evento. Então, quando a gente fala sobre a primeira etapa acontecer em segredo, esse segredo se refere ao dia e à hora em que vai acontecer. Ou seja, é um momento em que ninguém sabe. O dia e a hora em que vai ocorrer o arrebatamento da igreja, somente o Pai que sabe. Por mais que hajam especulações, por mais que hajam pessoas se dizendo profetas que sabem quando isso vai acontecer, a Bíblia é muito clara em dizer que somente o Pai sabe. Ou seja, vai acontecer em segredo. Diferente da primeira etapa, já a segunda etapa, que é a sua vinda em glória, que é a vinda de Jesus em glória, ela vai ser pública. Olha o que nos diz Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até os mesmos que
o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então, como nós comentamos, diferente da primeira etapa, que vai ser em segredo, aqui a vinda ela vai ser pública, ou seja, todo olho verá, toda a população do mundo vai ver. Agora, com certeza, irmãos, a tecnologia ela vai ser usada para transmitir esse evento, né? Através de televisores, através de internet, imagens em aparelhos celulares, enfim, muitos meios de comunicação serão usados também, com certeza, para transmitir este grande evento. Então todo olho verá, então ela não vai ser em segredo, ela vai ser pública. E nós sabemos também quando que ela vai ocorrer. Ela vai ocorrer exatamente 7 anos depois do arrebatamento. Então aconteceu o arrebatamento, passam-se 7 anos, que é o período em que aqui na terra estará acontecendo a grande tribulação, enquanto a igreja estará com Jesus, né, será galardoada no tribunal de Cristo, e logo em seguida ela estará participando da comemoração das bodas do Cordeiro. Aqui acontecerá a tribulação. Findo este período, aí acontecerá a segunda etapa da vinda de Cristo, que é a sua vinda em glória. Então é uma data que é uma ocasião em que é sabida. Aconteceu o arrebatamento, 7 anos após vai acontecer a vinda de Jesus em glória. Na primeira etapa, ela vai ser uma vinda para a igreja. 1 Tessalonicenses 4,17 diz: Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então aqui ele está dizendo que depois nós quem? Nós que fazemos parte da igreja de Cristo, da igreja que foi lavada e remida no seu sangue. Então Jesus ele virá para buscar os que são seus. A igreja do Senhor remida e lavada no seu precioso sangue. Então a primeira etapa é para a igreja. Já a segunda etapa, ou seja, a sua vinda em glória, ela será com a igreja. Judas, no capítulo 1, né, Judas só tem um capítulo, versículo 14 diz: E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Quem são os santos? São aqueles separados do pecado, são aqueles que fazem parte da igreja que na verdade foi arrebatada, né, na primeira etapa, que a gente está falando da segunda etapa. A igreja agora não mais como noiva do Cordeiro. A gente precisa também entender isso, não mais como noiva, mas sim como esposa. Tá? Ela virá com Jesus nessa segunda etapa, juntamente com os anjos. E nessa ocasião, vale lembrar também que a igreja ela não estará mais, né, os integrantes não estarão mais com um corpo físico, mas eles estarão com um corpo glorificado. A primeira etapa ela vai acontecer antes da tribulação, Apocalipse 3:10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então, a primeira etapa da vinda de Cristo ela vai acontecer antes do período da tribulação, onde Jesus ele vai vir para buscar a sua igreja para justamente livrar a igreja do dia da aflição. E até porque esse evento ele vai acontecer antes da chamada grande aflição, do período de aflição. Então, ela vai acontecer antes do período da tribulação. Já a segunda etapa, ela vai acontecer após a tribulação, após a 70ª semana de Daniel, após os 7 anos. Diz assim Mateus 24, versículos 29 e 30. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória.
Então olha o que o versículo está dizendo. Logo depois da aflição daqueles dias. O que é esta aflição daqueles dias? É a tribulação. É a tribulação. Então nós veremos, inclusive, no decorrer da lição, que a vinda de Jesus em glória, ela se dará quando a Terra ela estiver passando assim pelo seu pior período, porque o anticristo já vai estar governando aí há 7 anos. Tá? Então vai acontecer logo após a tribulação. Outra diferença, a primeira etapa da vinda de Cristo, nessa primeira etapa, Jesus ele vem nos ares, 1 Tessalonicenses 4,17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, nessa ocasião, Jesus ele não vai pisar na terra. A igreja ela vai se encontrar com Jesus nos ares, obviamente após a desocupação desse espaço, desses ares, que ele era ocupado por Satanás e por seus demônios, que serão lançados na terra por Miguel e seus anjos. Então nós sabemos que Satanás e os seus demônios hoje eles ocupam as regiões celestiais, eles ocupam essa região aí dos ares. Então Miguel vai vir com seus anjos, Satanás juntamente com seus demônios vão ser lançados na terra e essa área vai estar desocupada e a igreja vai se encontrar com Jesus nos ares. Diferente da primeira etapa, na segunda etapa, Jesus ele não vem nos ares, ele vai pisar no Monte das Oliveiras. Na primeira etapa ele não pisa na terra, a segunda ele vai pisar. Olha o que nos diz Zacarias 14:4. E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Então, como já comentamos, aqui Jesus ele vai descer na terra, ele vai pisar no Monte das Oliveiras. Diferente da primeira etapa, que ele vai ficar nos ares, ele não vai pisar na terra, nessa aqui ele vai pisar. Primeira etapa, outra diferença, os santos o verão. Então, 1 Tessalonicenses 4,17 novamente. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Ora, óbvio aqui, se nós vamos nos encontrar com o Senhor, obviamente nós o veremos. Então, tanto os que morreram em Cristo e que serão ressuscitados, quanto os vivos que forem arrebatados, ambos verão o Senhor Jesus. Diferentemente, na segunda etapa, todo olho o verá. Não é somente os santos que vão vê-lo, mas todo olho o verá. Apocalipse 1,7. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então, como já comentado, na segunda etapa da sua vinda, todo olho o verá, inclusive pelos meios de comunicação e pelas tecnologias que estiverem aí vigentes na ocasião. Mais uma diferença, a primeira etapa da vinda de Cristo será um tempo de alegria. Olha o que nos diz 1 João capítulo 3, versículo de número 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Então, vai ser um tempo, irmãos, de um grande gozo, uma grande alegria, quando a igreja ela for retirada da terra para ir com Jesus, para receber a sua recompensa no tribunal de Cristo, para comemorar as bodas do Cordeiro. Agora, diferente disso, na segunda etapa, vai ser um tempo não de alegria, mas sim de lamentações. Olha o que diz Mateus 24:30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então, quem ficar, quem não passar pela primeira etapa, quem não for arrebatado, quem
estiver aqui no momento da tribulação, no final da tribulação, quando Jesus ele vier em glória, ou seja, quem estiver neste momento vai presenciar a pior fase da história da humanidade. Né? Por quê? Porque todos os juízos eles vão vir sobre a humanidade. Então será pior do que qualquer outro período ocorrido. Né? Então, além de ter passado por um período tão ruim assim de juízo, que é o período da tribulação, ainda vai haver uma lamentação muito grande, que é o que nos diz aí o versículo. Outra diferença, na primeira etapa, que é referente ao arrebatamento, referente à primeira etapa da vinda de Cristo, os justos serão tirados dentre os ímpios. 1 Tessalonicenses 4,17 novamente diz: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, arrebatado aqui significa tirar de forma brusca, tirar com violência. Então, ou seja, os justos eles serão tirados da terra e os ímpios eles ficarão. Diferente disso, na segunda etapa, já nesse caso, os ímpios é que serão tirados dentre os justos. Nos diz lá Mateus 13, versículos 40 ao 42. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, diferente da primeira etapa, na vinda em glória, Jesus ele vai derrotar os exércitos do anticristo e todos os povos ímpios vão perecer. Todos os povos ímpios eles vão morrer. Então somente o chamado remanescente de Israel e as nações que não se corromperam é que ficarão para fazer parte do reino milenial de Cristo. Só que aí a gente vai ver em mais detalhes no decorrer dessa videoaula. Enfim, basicamente, essas são as principais diferenças entre as duas etapas da vinda de Cristo. Bom, finda aí a revisão sobre as diferenças entre as duas etapas, agora nós vamos adentrar no tema específico da lição de hoje. Bom, vejamos o que nos diz aqui o Evangelho de Jesus Cristo escrito por Mateus, capítulo 24, versículo de número 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Bom, esse versículo, irmãos, obviamente, ele se refere à segunda etapa da vinda de Cristo, ou seja, a vinda de Jesus em glória logo após o período da tribulação. E o versículo diz que todo olho verá, ou seja, diferente da primeira etapa da sua vinda, onde aqueles que ficarem não verão, nesse caso todo olho verá, como o próprio versículo está dizendo. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, a Bíblia nos diz que todo olho verá, também esse versículo também fala isso, e diz que até mesmo os que o traspassaram. Então, nesse caso, está fazendo uma referência ao povo de Israel, que foi quem traspassou o Mestre. Tá? Então, Jesus ele vai ser visto na Palestina quando as forças reunidas pelo Anticristo tiverem conquistado a Terra Santa, ameaçando, digamos assim, aniquilar completamente o povo judeu. Tá? Então, Jesus vai ser visto nesse momento quando ele vai descer para salvar Israel. E o versículo diz ainda que todas as tribos da terra se lamentarão, ou seja, vai haver aí um grande lamento. Né? Um grande lamento por quê? Por verem que aquele que foi morto por eles, aquele que foi rejeitado por eles, era realmente o Filho de Deus. Era realmente o Messias prometido. E muitos também, obviamente, se lamentarão porque saberão que vão ter que passar pelo julgamento, pelo juízo final aí, por causa
das suas iniquidades. Lembrando também, irmãos, que nesta ocasião da vinda de Jesus em glória, a igreja ela vai voltar com Cristo, já com o corpo glorificado, que terá sido glorificado durante o arrebatamento, né? Então a igreja vai estar voltando com Cristo, não mais como noiva, mas neste momento como esposa, ou seja, unida permanentemente a Cristo. E essa segunda etapa da vinda de Cristo, ou seja, a vinda de Jesus em glória, ela vai abranger assim basicamente, de forma bastante macro, né? Primeiro a sua vinda em glória e com grande poder, juntamente com os seus anjos e com a igreja. Depois vai ter também o acontecimento chamado Batalha do Armagedon. E por último nós teremos o chamado julgamento das nações. Mas nós veremos aí em mais detalhes cada um desses acontecimentos nos slides que se seguem. Bom, vamos ver agora alguns fatos acerca da vinda de Jesus em glória. Então, o primeiro deles. Na ocasião da vinda de Jesus em glória, o mundo ele estará, vamos dizer assim, na sua pior situação. Onde o anticristo ele já vai estar reinando por 7 anos. E lembrando ainda que, além do reinado do anticristo, os juízos de Deus eles terão sido, aí, em sua grande maioria, quase que em sua totalidade, já derramados sobre a humanidade. Aqui a gente está falando dos juízos aí que a gente estudou na lição anterior, falando dos juízos advindos da abertura dos selos, do toque das trombetas e do derramamento das taças. Então, o mundo vai estar passando assim por uma situação bastante ruim. Tá? Esse é um dos fatos relacionados à vinda de Jesus em glória. Outro fato aí, conforme nós já comentamos, Jesus ele não virá sozinho. Ele vai vir acompanhado pelos anjos, mas não somente pelos anjos, mas também pela sua igreja. Lembrando novamente que a igreja não mais vai estar num corpo físico, mas sim num corpo celestial, num corpo transformado, num corpo glorificado. E lembrando também que a igreja, na primeira etapa da vinda de Cristo, ela subiu como noiva e agora ela está voltando como esposa, unida eternamente com Cristo. É um outro fato também relativo à vinda de Jesus em glória. Um outro fato, os judeus eles reconhecerão que Jesus é o Messias. Eles vão reconhecer isso após verem ele descendo com poder e glória para salvar Israel da fúria do anticristo. Então, eles verão que aquele a quem eles rejeitaram era realmente o Filho de Deus. Eles vão reconhecer isso. É um outro fato também relacionado à vinda de Jesus em glória. Um outro fato, Jesus ele descerá no Monte das Oliveiras. A Bíblia diz que ele vai pisar no Monte das Oliveiras, que o monte vai ser fendido ao meio, deixando aí, enfim, um grande vale, no meio dessas duas partes aí que dizem respeito à divisão deste monte. E um outro fato, Jesus, na sua vinda em glória, ele virá basicamente para, primeiramente, aí socorrer Israel, porque no final da grande tribulação, quando Jerusalém estiver cercada aí pelos exércitos das nações que foram aliadas sob o comando do anticristo, parecendo inclusive que vai ser destruído, ou seja, naquele momento final onde eles não terão mais aonde recorrer no que diz respeito aos seus próprios recursos, neste momento o povo ele vai se arrepender e vai invocar o nome do Senhor. E daí Jesus vai voltar para salvar, para socorrer Israel. Mas não somente isso, Jesus ele também vai vir para castigar os ímpios, ou seja, os ímpios serão finalmente castigados. Isso a gente vai ver um pouquinho mais adiante na videoaula de hoje também. E ele também vai estar voltando para estabelecer o seu reino milenial. Agora, detalhes sobre essa questão do reino milenial a gente vai estar vendo na próxima lição, que é a lição de número 10, que abordará especificamente este tema do milênio. Então aqui nós temos aí alguns fatos
relacionados à vinda de Jesus em glória, ou à segunda etapa da vinda de Jesus. Agora vamos falar, irmãos, sobre a chamada Batalha do Armagedon, que é um dos acontecimentos que nós comentamos que fazem parte da vinda de Jesus em glória. E a Batalha do Armagedon, ela vai ser, digamos assim, o primeiro evento que vai acontecer logo depois da chegada de Cristo com seus exércitos na Terra. Vai ser o primeiro evento que vai acontecer logo após isso. Ou seja, assim que Jesus pisar na Terra, vai ser o primeiro evento a acontecer. Então vamos lá. Primeiramente, vamos entender o que é que significa o termo Armagedon. Tá? A palavra Armagedon significa monte Megido. Ar é monte, Arm é monte e Agedon significa Megido. Então, Armagedon significa monte Megido. E um outro ponto importante a saber quando a Bíblia fala sobre o Vale do Armagedon, sobre Vale de Josafá e sobre Vale da Decisão, ela está falando em todos os casos do mesmo local, que é onde vai ocorrer a batalha de Jesus contra os exércitos do Anticristo. Inclusive no capítulo 3 do livro do profeta Joel, nós vemos a menção aos termos Vale de Josafá e Vale da Decisão. Então, Armagedon significa Monte Megido, e quando a gente fala sobre Vale do Armagedon, Vale de Josafá e Vale da Decisão, está falando assim especificamente do mesmo local. Muito bem. Ainda acerca sobre a Batalha do Armagedon, no momento dessa batalha, no momento que ela for acontecer, a população do mundo ela vai estar bastante reduzida. Devido ao quê? Devido aos juízos que já terão sido derramados, aí vamos chamar assim, sobre a humanidade. Que juízos são esses? A gente viu na lição anterior que falava sobre a tribulação. São juízos referentes à abertura dos selos, ao toque das trombetas e ao derramamento das taças da ira de Deus. Só para a gente relembrar, a gente viu isso na aula passada, só para os irmãos terem uma ideia, os irmãos se recordam que na abertura do quarto selo, 25% da população da Terra ela vai ter morrido. No toque da terceira trombeta, muitas pessoas vão morrer porque elas vão beber umas águas amargas, que teriam sido atingidas aí por uma estrela chamada Absinto. No toque da sexta trombeta, enfim, a terça parte da humanidade ela vai morrer também, fora as outras questões relacionadas à praga, à fome, a outros distúrbios, enfim, a população de uma forma geral ela vai estar bastante reduzida, ou seja, muita gente já vai ter morrido quando a Batalha do Armagedon for se iniciar. Vamos ver agora, irmãos, o que a Bíblia nos fala sobre esta batalha, sobre a Batalha do Armagedon. Primeiro, lá em Apocalipse capítulo 16, versículos 13, 14 e 16. Diz assim a palavra do Senhor: E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. E logo em seguida nós temos aqui também Apocalipse 19:19, que diz: E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Apenas para constar, irmãos, isso aqui é muito importante a gente saber.
Esses primeiros versículos que foram lidos, que estão lá no capítulo número 16, o 13, o 14 e 16, ou seja, esse primeiro conjunto aqui de versículos que foi lido, nele a Bíblia fala sobre a união dos exércitos das nações sob o comando do anticristo. Para quê? Para destruir Israel, com o objetivo de destruir Israel no Vale do Armagedon. Agora, nessa segunda parte aqui que nós lemos, que está lá no Apocalipse 19, nessa segunda passagem bíblica, aqui já trata da reunião deste mesmo exército, mas agora não mais para destruir Israel, mas sim para guerrear contra Cristo. Tá? Também no mesmo local, mas agora não é mais contra Israel, e sim contra Cristo. Então vamos ver agora, irmãos, a sequência dos fatos que são relativos à Batalha do Armagedon. Tá? Então nós vamos analisar aqui cada um dos passos relativos a essa sequência. Tá? Então o primeiro deles, o anticristo, ele vai atacar Israel. Tá? Então o anticristo ele vai atacar Israel de uma forma assim muito ferrenha. O anticristo ele vai ter convencido as nações para uma investida final contra Israel. Então eles vão se deslocar para Jerusalém, visando eliminar de uma vez por todas Israel, conforme nós podemos ver lá em Zacarias, capítulo 14, versículo 2, que diz: Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, as mulheres serão violentadas, e a metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. Enfim, então nesse primeiro ponto aqui da sequência dessa batalha do Armagedon, nós teremos o anticristo atacando Israel. Tá? O segundo ponto aqui dessa sequência, Jesus ele virá socorrer Israel. Então, irmãos, quando Israel estiver assim desesperado, não tendo mais alternativas para se defender, então eles vão clamar ao Senhor e Jesus ele virá salvá-los, né? Como nos diz a Bíblia lá em Zacarias capítulo 14, versículos de 3 a 5, que diz assim: Depois o Senhor sairá à guerra contra aquelas nações, como ele faz em dia de batalha. Naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte, e a outra metade para o sul. Vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, pois ele se estenderá até Azel. Fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor, o meu Deus, virá com todos os seus santos. Tá? Então, primeiramente o anticristo ataca Israel, e depois que Israel clama ao Senhor, Jesus ele vem para socorrer Israel. O terceiro ponto aqui os israelitas vendo Jesus descendo em glória, né, porque a Bíblia diz, nós vimos isso nos slides anteriores, que todo olho verá. Os israelitas, o povo de Israel, o remanescente, né, judaico, ele vai reconhecer que aquele que eles rejeitaram é realmente o Filho de Deus, ou seja, é o Messias prometido. Próximo ponto relacionado a essa sequência aqui de fatos relativos à Batalha do Armagedon, o anticristo e os seus, no caso aqui, os exércitos das nações que foram reunidos sob o comando do anticristo, eles vão se voltar contra Jesus de Nazaré. Então a Bíblia nos afirma lá em Apocalipse 19 que o anticristo e os reis da terra com seus exércitos unidos, eles vão estar juntos ali para guerrear contra Jesus. E o último ponto aqui dessa sequência vai ser a vitória de Jesus sobre eles, né? Jesus ele vai derrotar esses exércitos. A vitória de Jesus ela vai ser fulminante. A Bíblia diz que o número de mortos vai ser tão grande que, como está lá em Ezequiel capítulo 39, dos versículos 12 a 16, que vai demorar 7 meses só para sepultar os corpos de todos que morrerão neste momento. Então Jesus ele vai ter uma vitória assim extraordinária, e vai ser uma vitória. A vitória dele vai ser fulminante. Ele vai destruir todos os exércitos que se levantarem contra ele. E uma outra coisa interessante, irmãos, olha aqui o que nos diz a Bíblia lá em Zacarias capítulo 14, versículos 6 e 7.
E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor. Nem dia nem noite será, mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz. Em outras palavras, irmãos, a batalha do Armagedon ela vai durar somente um dia. Vai ser algo assim muito rápido. Jesus ele vai exterminar os exércitos do inimigo assim de forma bastante rápida. E ao final dessa batalha, olha só o que a Bíblia nos diz, lá em Ezequiel 39:12. E a casa de Israel os enterrará durante 7 meses para purificar a terra. Ou seja, irmãos, muitos vão morrer nessa batalha. Muitos morrerão. O número de mortos vai ser assim muito numeroso, a ponto de demorar 7 meses somente para enterrar os corpos deles. Agora, falando sobre estes que serão vencidos por Jesus, vamos ver agora qual vai ser o destino deles, desses que tentaram guerrear com Jesus, né? Porque eles tentaram ir para cima de Jesus em guerra, mas Jesus foi vitorioso e sempre vai ser vitorioso. Então aqui nós temos, vamos dizer assim, 3 destinos diferentes, né, para 3 grupos diferentes. Então o primeiro deles que nós temos aqui é o anticristo e o falso profeta. A Bíblia nos diz lá em Apocalipse 19:20, e a besta foi presa e com ela o falso profeta. A besta aqui, irmãos, é o anticristo, tá? E a besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Então, significa que o anticristo e o falso profeta, eles serão lançados imediatamente no lago de fogo e enxofre. Aliás, eles inaugurarão o lago de fogo e enxofre. Então, ao final dessa batalha, esses 2 personagens, como nós vimos, que juntamente com Satanás eles formam a chamada trindade satânica, né? Então esses 2, o anticristo e o falso profeta, serão lançados no lago de fogo e enxofre. Depois nós temos Satanás. A Bíblia nos diz lá em Apocalipse capítulo 20, nos 3 primeiros versículos: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então, nesse caso, a Bíblia está dizendo que um anjo ele vai prender Satanás com uma cadeia, ou, em algumas traduções bíblicas, com uma corrente, né? E ele será lançado no abismo. Então Satanás ele vai ser lançado no abismo durante 1000 anos. Diferente do anticristo e do falso profeta, como nós vimos, que eles já serão julgados ali, já serão lançados no lago de fogo e enxofre, Satanás não, ele vai ficar preso durante 1000 anos, período esse que se refere ao reino milenial de Cristo, e aí só lá na frente, depois do milênio, que ele vai ser solto por um pouco espaço de tempo, só depois disso que ele será condenado aí, também lançado no lago de fogo e enxofre. Mas neste momento aqui, em relação à batalha do Armagedon, no final da batalha, ele vai ser preso no abismo. E além do anticristo e do falso profeta, nós temos os demais personagens aí que participaram desta batalha do Armagedon, e todos eles foram mortos, que são aqueles que se uniram, as nações que se uniram para poder guerrear contra Jesus. Então, no caso dos demais mortos, né, a Bíblia nos diz lá em Apocalipse 19:21, né, os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Quem é este que estava sentado sobre o cavalo? É Jesus Cristo. Então, eles foram mortos nesta batalha. Tá? E o destino deles, né, suas almas, elas vão
para o inferno, elas vão para o Hades, onde elas vão aguardar ali o juízo final do trono branco, e após aguardarem durante esse período, elas vão passar pela chamada segunda ressurreição, nós também vimos isso no decorrer do trimestre, e depois serão julgadas e condenadas eternamente. Tá? Aliás, aproveitando esse tema, irmãos, sobre o destino dos mortos, apenas um adendo aqui para os irmãos. Antes de Jesus, né, antes da vinda de Jesus em forma de homem, tanto os justos como os injustos, né, como os ímpios, eles iam, vamos dizer assim, para o mesmo lugar, né, chamado de Seol, alguns chamam de Sheol, que fica, né, no profundo da terra. Só que assim, eles iam para lá, mas ficavam em lados diferentes, né, justo de um lado, injusto do outro, e entre eles, entre esses dois lados, havia uma separação intransponível. Né, então havia uma separação entre eles que é um abismo. Agora, Jesus, ao ressuscitar, ele levou para o céu todos os salvos do Antigo Testamento. Então, o paraíso, ele não está mais lá embaixo. Agora ele está onde? Ele está em cima no céu, embaixo do altar. Agora, para os ímpios, o destino continua sendo o Hades, continua sendo o inferno, continua sendo nas profundezas. Por que eu estou falando isso para os irmãos, né? Para resumir, os salvos, eles estão no paraíso, lá no céu, e os perdidos, eles estão no inferno, no Hades. E conforme a Bíblia nos diz lá em Apocalipse 1,18, a chave do Hades, não só a do Hades, mas da morte também, ela está com Jesus. Portanto, irmãos, almas de outro mundo, elas não têm como vir até a terra. Nem a alma daqueles que morreram sem salvação, nem a alma daqueles que morreram salvos em Cristo Jesus. Tá? Então, não tem como eles virem à terra. Qualquer situação dita como referente a almas de mortos que voltaram, isso trata-se de coisas demoníacas. Lembrando que o inimigo de nossas almas, ele é um imitador. Então essa história de morreu, mas voltou para poder falar com um parente, voltou para poder fazer alguma coisa, enfim, isso a Bíblia não dá respaldo para esse tipo de pensamento, a Bíblia não dá respaldo para esse tipo de situação. Então qualquer coisa relacionada a isso é algo de ordem demoníaca. E uma outra curiosidade para os irmãos, até para facilitar um pouco, algumas traduções chamam o lago de fogo e enxofre de inferno, então acaba confundindo um pouco algumas pessoas que falam, poxa, peraí, mas inferno não é onde as almas que estão perecendo, aí, que não foram salvas, estão aguardando o dia do juízo final? Como é que pode ser o lago de fogo e enxofre? Enfim, nesse caso, para não gerar confusão, nós podemos usar aí um conceito que é abordado num livro da CPAD chamado Calendário da Profecia, do pastor Antônio Gilberto, onde ele coloca assim, né, para facilitar esse entendimento, o lago de fogo e enxofre como se fosse, vamos dizer assim, o inferno eterno, e o Hades como se fosse o inferno prisão. Né? Então existe uma diferença aí entre os dois. Bom, enfim, só para resumir então, uma vez fim da batalha do Armagedon, o anticristo e o falso profeta, eles serão lançados vivos no lago de fogo e enxofre, né? Então eles já serão julgados e condenados nesse momento. Satanás, ele será preso durante 1000 anos, né? Ele será acorrentado e preso no abismo, e os demais que morreram nesta batalha, eles irão para o Hades, e ali eles estarão aguardando o juízo final, que é o juízo do trono branco. Agora nós vamos passar para o tópico seguinte, que é o chamado julgamento das nações. Bom, vamos ver então o que a Bíblia nos diz sobre esse tema. Lá no livro do profeta Joel, capítulo 3, nós leremos os versículos 2, 12 e 14. Diz assim a palavra do Senhor: Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança, Israel,
a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. Movam-se as nações e subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Os irmãos se recordam que a gente comentou aí alguns slides atrás sobre o Vale do Armagedon, o Vale de Josafá, o Vale da Decisão, enfim, a gente está falando aí do mesmo lugar. Então, logo após a Batalha do Armagedon, vai ocorrer o chamado Julgamento das Nações, onde as nações que sobreviveram a essa batalha, que sobreviveram ao Armagedon, elas serão julgadas por Jesus Cristo. Elas serão julgadas coletivamente, tá? Então elas serão julgadas coletivamente através dos seus representantes, ou seja, através dos seus líderes. Agora, cabe deixar bem claro aqui que este julgamento ele não é o mesmo do juízo final do trono branco, porque o julgamento do trono branco ele vai acontecer depois do milênio. A gente tem que se lembrar que nós estamos aqui num acontecimento que será antes do milênio. Tá? Então, apenas para frisar, vai ser um julgamento também coletivo, ou seja, as pessoas individualmente elas só serão julgadas no juízo final. Então são dois juízos completamente diferentes. Aqui é um juízo coletivo que ele vai ser feito sobre as nações que sobreviverem à Batalha do Armagedon. Então vamos aqui, irmãos, para facilitar sobre esse tema do julgamento das nações, nós vamos colocar aqui algumas perguntas e respostas sobre alguns fatos também relacionados a este julgamento. Então o primeiro deles se é julgamento, tem que ter um juiz. Quem vai ser esse juiz? O juiz ele é o próprio Jesus Cristo, que terá vencido aí a Batalha do Armagedon. Segundo, quem serão os participantes? Quem vai participar deste julgamento? Zacarias capítulo 14, versículo 16, na sua parte A. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém. Então, conforme nós comentamos, vão participar deste julgamento todas as nações que sobreviverem à Batalha do Armagedon. E elas serão julgadas através de seus representantes. Ou seja, não significa que todos os povos, todos eles estarão ali no mesmo lugar. Vai ter representantes aí dessas nações e esse julgamento irá acontecer. Em que local vai acontecer este julgamento? Então, Joel 13:12. Movam-se as nações e subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Então vai ser no vale de Josafá, ou no vale da decisão, ou no vale do Armagedon. Qualquer um dos três nomes aí é válido e se referem ao mesmo local. Em que momento vai acontecer este julgamento? Nós já falamos sobre isso também. Vai acontecer logo após a Batalha do Armagedon. E qual o propósito deste julgamento das nações? O propósito é determinar quais são as nações que terão parte no milênio, quais são as nações que participarão do reino milenial de Cristo. E o que efetivamente será julgado, ou melhor, quem vai ser julgado? Neste momento, como nos diz lá Mateus 25, 32 e 33, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então, o que será julgado aqui, ou quem será julgado, nesse julgamento ele vai separar os bodes das ovelhas. Agora, quem são os bodes? Os bodes eles representam
todas as nações que se rebelaram, que se uniram para guerrear contra Israel. Então os bodes eles representam as nações que são inimigas de Israel. Já as ovelhas, por sua vez, representam todas aquelas nações que de alguma forma fizeram bem para Israel. Elas não foram guerrear, elas não foram para destruir Israel. Então são aquelas nações que de alguma maneira tentaram beneficiar Israel. Então essa é a diferença entre os bodes e as ovelhas. Os bodes são as nações inimigas de Israel e as ovelhas são as nações que fizeram bem para Israel. E as nações representadas pelo bode, elas também serão lançadas no inferno. Elas também serão lançadas no inferno, ou seja, os povos dessas nações bode, eles serão lançados no inferno e ali eles estarão aguardando também o juízo final após a segunda ressurreição. Já as nações ovelhas, que representam aquelas nações que fizeram bem para Israel, elas sim vão fazer parte do milênio. Lembrando, obviamente, irmãos, que não é somente essas nações que vão fazer parte do milênio. Né? Os judeus remanescentes, né? Ou seja, os judeus que restarem depois dessa matança toda, eles também vão fazer parte do milênio. Tá? Então, esse julgamento das nações visa julgar coletivamente cada uma das nações. As nações que forem inimigas de Israel, elas serão condenadas. As nações que forem amigas de Israel, que fizerem bem para Israel, elas farão parte do milênio. E, para concluirmos, nós temos aqui: após salvar Israel, Jesus irá estabelecer seu reino milenial, onde haverá paz durante 1000 anos sobre a terra. E nós, que fazemos parte da igreja, estaremos reinando com Jesus, mas não em nossos corpos físicos, mas sim com corpos glorificados. E como diz o comentarista deste trimestre, o milênio ele vai ser um tempo glorioso para a terra. E glórias a Deus porque estaremos com Jesus Cristo unidos com Ele para sempre. Enfim, chegamos ao final de mais uma videoaula. Que Deus abençoe os irmãos e eu amo cada um de vocês em Cristo Jesus.